conversa agora aqui na Band News FM com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Eu sempre gosto de conversar com o professor Leonardo Trevisan. Eu sempre peço, quero falar com o professor Trevisan, eu já disse isso a ele algumas vezes, porque é muito fácil de entender, os ouvintes também gostam e é sempre uma aula independentemente do assunto. Professor Trevisan, como é que vai? Muito prazer falar com o senhor mais uma vez. Obrigado por atender os ouvintes da Band News FM. Bom dia, Fábio, bom dia, Luana. Eu é que agradeço o convite de vocês, sempre muito interessante. Vamos lá. Professor, hoje a gente já ouviu um trechinho do discurso do presidente Lula lá na Etiópia, falando em Addis Abeba, na cúpula africana. A gente já ouviu também o presidente Lula, ainda durante a semana, no Cairo, ao lado do presidente do Egito, falando de maneira enfática sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O presidente Lula vem criticando, repito de maneira enfática, a atuação da ONU e o modelo estabelecido pelas Nações Unidas na mediação dessas guerras. Essas declarações do presidente brasileiro surtem efeito realmente e o que a gente pode esperar da relação desses países com o Brasil, depois de o presidente criticar abertamente o modelo de gestão das Nações Unidas, dizendo inclusive que o poder de veto dos principais países precisa acabar? Fábio, a gente precisa olhar as declarações do presidente Lula no contexto em que elas estão sendo feitas, né? Primeiro de tudo, o fato de aonde ele está, né? Ele está no Cairo e o Cairo está acontecendo uma sequência de reuniões, né? Quais são essas reuniões? Principalmente com os Estados Unidos, Catar, o próprio Israel e o próprio Hamas, né? O alvo dessas reuniões é o cessar-fogo possível. O que é que se está olhando para essas reuniões? Qual é a preocupação dessas reuniões, né? A crise humanitária que pode ficar insustentável em Rafah. Ontem, né, a BBC foi uma das que conseguiram mostrar, é inacreditável, né? O Egito está seguindo um modelo norte-americano no México, o Egito está construindo um muro em Rafah, né, para que a população palestina, que está refugiada, quando a gente fala população palestina, vamos falar em números, né, é 1,4 milhão de pessoas, Fábio, né, que estão vivendo em barracas. E Israel ameaça uma operação militar contra essa região. A região de Rafah, no último refúgio dele, já foi em Canhuanes e agora está indo para Rafah, né? A situação ficará insustentável. É neste contexto que as declarações do presidente Lula fazem sentido. Ela tem a mesma conotação das históricas posições brasileiras quanto a qualquer conflito. Uma posição de negociação, uma posição de proteção a direitos humanos, uma proteção principalmente à autodeterminação dos povos, e é óbvio, há uma questão humanitária, né? Será necessário, isso o mundo inteiro está preocupado. A posição da diplomacia americana é de idêntica preocupação, sem contar a Europa Ocidental. No caso da ONU especificamente, o presidente tem razão, porque todas as vezes, inclusive quando o Brasil era presidente do Conselho de Segurança, no final do ano passado, foram feitas diversas tentativas de se colocar algum cessar-fogo na região de Gaza, todas infrutíferas. O alerta do presidente Lula tem esse sentido. É claro que qualquer presidente que estivesse num palco de negociações como esse, aproveitaria para tentar fazer um chamado ao bom senso e ao cessar-fogo. Professor, queria entender como que a fala do Lula hoje vai repercutir na ONU, e uma segunda pergunta, se na sua visão existe alguma possibilidade, mesmo que remota, de uma solução para a questão Israel-Palestina a curto ou médio prazo? Olha, Luana, você toca no ponto central, né? Que efeito terá uma declaração dessa? Ótima pergunta. Porque é isso aí mesmo que a gente tem que perguntar, né? Isso vai ter efeito, isso vai ter declaração. A diplomacia tem um tempo específico. A diplomacia não tem um tempo militar, a democracia não tem um tempo econômico, ela tem o seu próprio tempo.
a ação da ONU tenta exatamente minorar esta região. A declaração do presidente Lula ajuda. O papel que tem hoje um representante como o Brasil, dentro do contexto dos BRICS, e tem que lembrar isso, né? Nós temos agora um novo polo de ação geopolítica no mundo. Tem o mundo russo, o mundo chinês, o mundo americano, o mundo europeu, mas tem o mundo dos BRICS. Né? São uma sequência de potências médias, caso do Brasil, caso da Indonésia, caso da Arábia Saudita, caso do próprio Catar, são potências médias que de alguma forma atuam no cenário geopolítico internacional. Eles vão conseguir os votos necessários no Conselho de Segurança para uma ação da ONU? Não é verdade, não será por este caminho. Né? Isso tem sentido de pressão sobre Israel? Algum sentido tem, mas ele é menor do que a própria pressão da diplomacia norte-americana, com Blinken visitando Israel praticamente. Antony Blinken é o secretário de Estado americano toda semana e não conseguindo. A tua pergunta, por que isso não avança? Talvez, Luana, você tocou no ponto central. O que é que acontece em Israel, que Israel não obedece às determinações da ONU? Né? Ou pelo menos não pactua, nem mesmo com as pressões da diplomacia americana. Vamos ser sinceros, né? Para Israel, para o atual governo de Israel, nós vamos separar as coisas, Israel é uma coisa, o atual governo é outra, a continuidade da guerra significa a sobrevivência política do governo. Nós não podemos falar de guerra em Gaza sem colocarmos que a questão não é só externa, ela é interna. Todo mundo sabe que 75% dos israelenses, são diferentes pesquisas mostram, querem uma explicação vamos dizer em palavras bem brasileiras, da bobeada dos serviços de segurança de Israel quando do ataque do Hamas de 7 de outubro. Isso vai custar ao governo, isso vai forçar uma queda do governo de Netanyahu. Os exemplos em Israel são constantes, lá desde os anos 70, com Golda Meir, com todo mundo. Basta assistir o filme Golda, que está aí para qualquer um ver no streaming. Quando você olha para essa situação, você vê que a questão de Israel não é uma questão só externa, ela é interna. O freio está aí, Luana. Então, quando nós olhamos para esse quadro, nós percebemos que a tensão pode aumentar bastante naquela região. Professor, ainda sobre o noticiário internacional, a gente sai de Israel agora e vai para a Rússia, porque misteriosamente e coincidentemente, mais um opositor do presidente Vladimir Putin morre de maneira inexplicável. Aliás, são muitos, hein, professor? A gente já teve envenenamento com chá, o sujeito tomou um chazinho e pimba, morreu. O outro caiu da sacada na Índia, o outro foi fuzilado quando atravessava uma ponte, o outro se enforcou sozinho em casa, enfim, né? Foi suicídio. Misteriosamente, todos os opositores morrem. E agora Alexei Navalny morreu numa prisão depois de uma caminhada. E é ano eleitoral na Rússia, né, professor? O que a gente pode entender a respeito de tudo isso? Olha, primeiro de tudo, né, eu acho que você lembrou muito bem a lista de mortes misteriosas. Sempre me chamou a atenção porque que num inverno de 20, 30 graus abaixo de zero, vários empresários russos, né, esquecem a janela aberta e caem. Quando você vai ver, eles esqueceram a janela aberta com 20 graus abaixo de zero. É óbvio, né, que essa é uma situação absurda, né, são explicações absurdas. Né? A gente precisa sempre ter presente que o presidente Putin é um ex-agente da KGB, né? A gente esquece esse detalhe. Né? É um detalhe importante para a gente entender melhor essas mortes misteriosas. Quando nós olhamos para isso, né, nós fazemos uma pergunta: fazer uma morte dessa a um mês da eleição não pode prejudicar a candidatura de Putin? Esse é o ponto. Né? Se nós olharmos com alguma calma e observarmos que certos institutos independentes de pesquisa, e eles existem na Rússia,
Vou dar o exemplo de um deles, chamado Instituto Levada, né? O Instituto Levada, ele conseguiu, de alguma forma, uma respeitabilidade no contexto internacional. Em academias internacionais, institutos de pesquisa, ele é bem respeitado. O que ele mostra? Fábio, 80%, a dúvida do Instituto é se será 80% ou 85% a vitória de Putin nas eleições de março. Putin está absolutamente garantido. A questão central é por que de tanto apoio, mas isso nós vamos discutir depois. O fato real é que Navalny não tinha o apoio que tem no Ocidente. Navalny é uma pessoa bastante conhecida no Ocidente. Dentro da Rússia, some na mídia controlada russa. As notícias sobre ele são muito restritas. As manifestações reúnem 40, 50 pessoas. Não é porque os russos não adoram a situação que vivem, é porque tem um controle de mídia. De alguma forma, se nós não olharmos, nós só podemos entender que as mortes misteriosas continuam porque tem controle de mídia. Fábio, nós precisamos entender sempre que nós não estamos lidando, quando nós falamos de Rússia, ela tem aquilo que os próprios russos chamam de democracia administrada. Em outras palavras, é uma oligarquia dominante e um processo autocrático de governo. É neste contexto que mesmo com as eleições à porta, a um mês das eleições, você pode matar o principal oposicionista e nada acontecer. Esse quadro ele só é possível em governos autocráticos e é mais um deles que nós estamos vendo, lamentavelmente, como mostra o Instituto de Pesquisa sueco, o SIRI, né? A autocracia está crescendo no mundo e a democracia está recuando. É impressionante os números que mostram quantos países hoje, em relação a 20 anos atrás, são autocráticos e quantos são democráticos. A Rússia talvez seja o maior deles com um regime autocrático. Muito bem, então, ouvimos aqui na Band News FM o professor Leonardo Trevisan com explicações importantes sobre o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, as declarações do presidente Lula e também sobre mais uma morte misteriosa, Alexei Navalny, o principal opositor hoje do presidente russo. Quando é que a gente vai, para encerrar, professor, quando é que a gente vai poder realmente chamar o Putin de ditador, hein? Ou já pode? Eu acho que é muito difícil não chamar, né? Se você olhar para a realidade que nós temos, né, o que é que falta para ser uma ditadura? Né? Porque democracia, quando a gente olha para a democracia, não basta ter eleições, né? A Belarus tem eleições, né? Para ter democracia, você precisa ter respeito aos direitos humanos, você precisa ter judiciário independente, você precisa ter jornalista que não corre risco, né? De alguma forma, você precisa ter respeito às regras da democracia. Nada disso existe na Rússia. Quando nós olhamos para a Rússia, nós temos aquela triste realidade de que a cada 4 anos o povo russo é chamado para dizer sim ou sim, senhor, na urna. Isso é uma realidade. Negar isso é negar que o sol é o sol. Então, portanto, não há dúvida nenhuma que nós vamos ter que, de algumas vezes, nos acostumarmos a chamar o nome da democracia russa pelo que ela deve ser mesmo. Né? Muito bem, professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da SPM, mais uma vez colaborando com os ouvintes da Band News FM. Professor Trevisan, muito obrigado pelas explicações, até uma próxima. Eu é que agradeço o gentil convite de vocês de sempre. Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia. 8h.